Muito bom dia, amados irmãos e irmãs. Vamos então à palavra. Vamos abrir as nossas Bíblias no capítulo 5 de Mateus. Irmãos, vamos fazer a leitura do texto e permitam-me já avisar, o texto que nós vamos tratar hoje é um texto sensível, que pode gerar muitas perguntas, e os irmãos, por favor, não esperem que eu trate o assunto aqui, esta manhã, de forma exaustiva, mas se surgir algumas dúvidas de algum caso particular, de alguma situação, os irmãos, por favor, depois podem vir falar comigo e esclarecer alguma dúvida que tenham. Vamos então fazer a leitura do texto, os irmãos já perceberão aquilo que eu estou a dizer. Mateus capítulo 5, verso 27. Mateus 5, 27, diz assim a palavra do Senhor. Estou a esperar que todos abram. Diz assim: ouvistes o que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. Se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança-o de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não seja todo o teu corpo lançado no inferno. E se a tua mão direita te faz tropeçar, corta-a e lança-a de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não vá todo o teu corpo para o inferno. Também foi dito: aquele que repudiar sua mulher, dê-lhe carta de divórcio. Eu, porém, vos digo, qualquer que repudiar sua mulher, exceto em caso de relações sexuais ilícitas, a expõe a tornar-se adúltera, e aquele que casar com a repudiada comete adultério. Até aqui a palavra do Senhor. E o Sermão do Monte, ele desafia-nos sobre o que é ser um filho de Deus, sobre o que é ser um cidadão do reino de Deus, ser um discípulo de Jesus Cristo. Vimos isso através das bem-aventuranças, vimos isso pelo desafio de sermos sal e luz, e começámos a ver também, já há 2 semanas, a partir do versículo 17, onde Jesus vai mostrar que a lei não é uma série de regrazinhas para a nossa vida. A lei é algo mais profundo do que uma série de coisas, faz isto, não faças aquilo. Infelizmente é assim que nós olhamos para a lei, é assim que nós interpretamos a lei, mas a lei de Deus é muito mais do que uma série de regras para esta vida. E Jesus mostra isso de uma forma profunda do versículo 17 ao 20, onde ele mostra que ele mesmo, ele não veio para estar contra a lei, ele não veio para anular a lei, ele não veio para dizer agora há uma nova ordem, agora há uma nova lei. Lá no versículo 17 ele diz: eu vim para cumprir a lei. Eu vim para trazer cumprimento a toda a lei. Eu vim para viver a lei que vocês não conseguem viver. Eu vim para cumprir as demandas de justiça que a lei exige e que vocês não têm. Eu vim para morrer a morte que a lei exige para vocês. Eu vim cumprir toda a lei. Mas também Jesus nos mostra que esta lei, ela não passa. Nem um i ou um til, nem um iota, nem nada passa da lei sem que tudo se cumpra. E graças a Deus Jesus veio cumprir esta lei. Graças a Deus nós podemos ser redimidos porque alguém cumpriu e viveu a lei de Deus. Mas Jesus avança ainda mais e diz-nos: e agora, verso 20, eu vos digo, se a vossa justiça, a vossa vida cristã, o vosso dia-a-dia, as vossas boas obras, se a vossa obediência a Deus não excede a dos escribas e a dos fariseus, jamais entrareis no reino dos céus.
Se a vossa conduta não é mais profunda do que aquela mera observância superficial da lei, não entram no reino dos céus. Estas antíteses, então, que Jesus depois nos apresenta, do verso 21 até ao final do capítulo 5, mostram Jesus demonstra, através destas antíteses, como a lei deve ser lida, como a lei deve ser vivida. E Jesus mostra-nos que a lei não é simplesmente uma série de regras. Eu posso ir até aqui e só não posso fazer isto. Eu odeio, eu tenho rancor, eu abomino, eu destrato o meu irmão, eu desprezo o meu irmão, mas eu não o matei. Obedeci à lei ou não? Segundo os escribas e os fariseus, sim. Mas Jesus diz, não. Porque no teu coração já o odiaste. O homicídio começa no teu coração. És réu de juízo, condenado ao inferno de fogo. E agora Jesus vai para uma outra antítese sobre o adultério. Então o nosso texto começa no versículo 27 e 28, dizendo assim, vamos ler novamente: ouvistes o que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. Podemos dizer, adultério não começa na cama, adultério começa no coração. O mandamento da palavra de Deus é claro. Êxodo 20:14, Deuteronômio capítulo 5, está claro como a água. Não adulterarás. E o adultério é um assunto grave. Na lei do Antigo Testamento era punido com morte. Não havia espaço para outra coisa, era morte. E nós perguntamos, porquê tanta severidade na questão do adultério? Porque o adultério envolve várias coisas. Ele envolve uma ofensa ao projeto de Deus para o casamento. É defraudar o projeto que Deus tinha para o casamento. Adultério é um roubo do companheiro do outro. Nós estamos a roubar o companheiro que é do outro. Adultério é um resultado de um coração que já quebrou o 10º mandamento: não cobiçarás. Adultério destrói vidas. Adultério destrói famílias inteiras. Adultério é um desprezo a Deus, irmãos. Não é por acaso que David, quando adulterou com Batseba, quando fez todas aquelas coisas e depois foi confrontado com Natã, ele escreve o Salmo 51 e ele diz: pequei contra ti somente pequei. Porque em última análise, irmãos, adulterar é estar contra o próprio Deus. É um desprezo àquilo que Deus ama, àquilo que Deus instituiu, àquilo que é a vontade de Deus. Jesus diz: ouviste o que foi dito? Jesus não está aqui a dar um novo mandamento, nem a contrariar o mandamento da lei, mas a demonstrar a profundidade deste mandamento e a contrariar, sim, a interpretação e a leitura dos escribas e dos fariseus. O erro na interpretação dos mandamentos de Deus estava em limitar os mandamentos aos atos propriamente ditos, ou seja, desde que não te deites com ninguém, estás livre de qualquer culpa. É essa a interpretação. Não adulterarás eu nunca me deitei com ninguém. Muitos aqui, certamente, já disseram: eu sempre fui fiel à minha esposa. Foste mesmo? Segundo este texto, foste mesmo fiel? Sempre foste fiel à tua esposa? Esposa, sempre foste fiel ao teu marido? O problema é que nós temos a mesma interpretação dos fariseus e dos escribas. Desde que eu não me deite com ninguém, cumpri a lei. Mas Jesus diz: se tu, no teu coração, já desejaste, já imaginaste, já pensaste,
já cobiçaste, já cometeste adultério. O facto de cobiçar, de desejar, de alimentar pensamentos impuros já é em si um adultério diante daquele que julga os desígnios dos corações. Deus não te vai julgar somente por aquilo que tu fazes. O julgamento de Deus vem por aquilo que tu pensas, por aquilo que tu imaginas, por todas as perversidades que já passaram. Por todas as perversidades que já passaram no teu coração. Deus vai te julgar por todas essas coisas. E este texto mostra a profundidade do nosso pecado. Eu peço que desliguem os telemóveis, por favor. Não sei quem é, mas estamos a pregar a palavra de Deus. As pessoas por vezes alimentam este pensamento: eu não roubo, não mato, não prejudico ninguém, sempre fui fiel à minha esposa, sou uma boa pessoa. É assim que as pessoas olham para a lei de Deus. Não mato, não roubo, não traio, sou uma boa pessoa. E eu estou certo que és uma boa pessoa e que se não fazes nenhuma coisa destas, mas és uma boa pessoa diante de mim, outro pecador. Mas diante de Deus, que conhece todas as tuas maldades, que já passaram pela tua mente, que já nutriste em teu coração, ainda podes te considerar uma boa pessoa. Ainda podes achar que és alguém bom o suficiente. É claro que não, tu estás falido. E eu estou falido. Irmãos, este sermão é para mim. Não é, primeiramente é para mim. Não é somente para vocês. É para mim. Nós estamos falidos. Não temos salvação. Daí ser tão importante entendermos o versículo 17. Eu não vim revogar a lei, eu vim cumprir a lei. Porque se a lei é isto tudo, se a lei representa que quando eu penso algo, isso já me condena diante de Deus, eu estou falido. Todos nós estamos falidos aqui, irmãos. Daí, graças a Deus que enviou o Senhor Jesus Cristo, que veio cumprir uma lei que eu não consigo cumprir. Veio cumprir uma justiça que eu não consigo cumprir. Porque se a lei é tão profunda assim, não há ninguém aqui que se salve. Não há ninguém aqui que seja bom o suficiente. Mas Cristo veio e veio viver a lei na perfeição. Não veio revogar, não veio anular, veio trazer cumprimento a todas as demandas da lei. Mas este texto também nos mostra que temos que avançar na nossa obediência à lei. Deus requer dos seus discípulos uma obediência de coração, real. Se a vossa justiça, se a vossa piedade é, eu nunca fui para a cama com ninguém. Essa é a piedade dos escribas e dos fariseus. A vossa piedade, a vossa justiça, a vossa obediência é não alimentar pensamentos obscenos, pecaminosos, adúlteros no coração. Essa é a obediência que Jesus requer dos seus discípulos. E para isso avançamos para o ponto seguinte, versos 29 a 30, onde ele diz que santificação requer mortificação. Se nós estamos comprometidos com o Senhor, então existem momentos em que temos que tomar atitudes radicais na nossa vida. E Jesus dá 2 exemplos drásticos. O teu olho faz-te pecar, arranca-o. A tua mão faz-te pecar, corta. O termo aqui que é usado, o termo tropeçar, ele é importante. Se o teu olho te faz tropeçar, se a tua mão te faz tropeçar, porque o termo tropeçar não é tanto como em algumas traduções têm escandalizar. O termo tropeçar aqui tem a ideia de armar uma armadilha, como se arma a armadilha para apanhar os pássaros. Se o teu olho, se aquilo que tu estás a ver está a ser um laço para ti, para pecares, se a tua mão, se aquilo que tu estás a fazer está a ser um laço para te levar ao pecado, arranca isso, corta isso. Jesus não está a dizer, não está a apelar à automutilação, nada disso. Nós temos na história da Igreja um caso bem infeliz
de Orígenes, um dos grandes homens das alegorias, que pegava na Escritura e alegorizava tudo, e chegou a esta parte e interpretou literalmente e castrou-se. Não é essa a questão. A questão não é nós arrancarmos fisicamente os nossos olhos, não é cortarmos fisicamente a nossa mão. A imagem que Jesus nos quer passar é uma imagem de algo drástico, porque o pecado leva a um fim terrível. Leva ao Guiena, leva ao inferno, leva ao tormento. Alguém dizia: é melhor entrar a mancar no céu do que ir a saltar para o inferno. É melhor entrar a mancar no céu do que ir aos saltos para o inferno. Se nós percebemos como o pecado é mais profundo que meras observações externas, então temos que compreender que as medidas a tomar têm que ser radicais. Têm que ser radicais. Se algo te está a fazer pecar, corta. Acaba com isso. Tira isso da tua vida. Como é que está a tua luta contra o pecado? Como podes dizer que estás a caminho do céu? Como ousas dizer que estás a caminho do céu se não há nenhum arranhão nos teus olhos, nenhuma marca nas tuas mãos? Como podes dizer que és um filho de Deus se não há sinais de luta contra o pecado? O nosso problema e a nossa fraqueza hoje em dia é que já não se vê tanta luta contra o pecado. A igreja conforma-se e adapta-se ao mundo, às filosofias, às teorias, às ideologias. Irmãos, eu temo que muito da nossa cosmovisão, muito da maneira como nós olhamos para o casamento, para o divórcio, para a pureza, para todas essas coisas, é mais influenciada pelas séries e pelas telenovelas do que pela Escritura. Nós olhamos e pensamos no divórcio, por exemplo, ou na fornicação, sexo antes do casamento, pensamos nessas coisas em termos mundanos, mais do que em termos das Escrituras. E depois queremos compensar o mal com atos piedosos. O Senhor quer arrancar o teu olho. E tu dizes: não, Senhor, eu vou mais à igreja, eu passo a ler mais a Bíblia, eu contribuo mais, eu faço mais, mas não me arranques este olho, por favor. Não, Senhor, não me cortes a mão. Tu percebes que se não lutares contra o pecado, ele vai acabar por te destruir por completo. Irmãos, esta semana, na segunda-feira, descobri que o João tinha uma carracinha nas costas. Fruto da vida do campo, não é? E quando eu e a Sandra tentámos tirar aquela carraça, começou-lhe a doer. E nós podíamos ter feito uma coisa, que é: uma vez que te dói, nós não vamos tirar. E sabe o que é que iria acontecer ao João se nós evitássemos aquela dor de tirar aquela carraça? O que é que iria acontecer? Morrer. Iria morrer. Porque uma carraça, se não se tira, ela dá febre, infecciona e mata. O que era preferível, irmãos? Ele passar por aquela pequena dor, por aquela pequena cirurgia e tirar aquele animal, tirar aquele ponto de infecção, de doença, ou deixá-lo morrer por completo? A verdade é que nós não queremos estas pequenas dores. O nosso problema é que estamos tão envolvidos também, não só não queremos evitar a dor, mas nós estamos tão envolvidos com o pecado, ele está tão presente na nossa vida, ele faz tão parte da nossa vida, que já não sentimos vergonha de o praticar, irmãos. Jeremias diz algo aos israelitas, como se dissesse hoje. Ele diz assim: cometem abominação sem sentir por isso vergonha. Nem sabem que coisa é envergonhar-se.
Tu cometes pecado e já não sentes o mínimo de repulsa pelo pecado. Tu mergulhas na pornografia, mergulhas na lascívia, mergulhas na impureza e não sentes qualquer constrangimento, vergonha por nada disso que tu estás a fazer. Estás tão mergulhado, tão rodeado, que já nem sabes o que é envergonhar-se pelo pecado. Estás tão parte da tua vida que, por mais que te tentem dizer, tu não consegues perceber nisso mal algum. Deixa-me dizer que caminhas para o inferno, se assim procedes. Podes pensar que és crente, podes pensar que és um filho de Deus, mas só pensas mesmo. Porque se não amas a Deus a ponto de cortar alguma coisa, que salvação é essa que tu tens? Que redenção é essa que o Evangelho te trouxe? Então, como mantermos puros os nossos caminhos, irmãos? A primeira coisa é compreende para onde te vai levar o teu pecado. Jesus declara abertamente que o inferno é para onde todo o pecado nos direciona. É para lá. Não leva a mais lugar nenhum a não ser para o inferno. Em segundo lugar, lida com a verdadeira causa do pecado. É o teu olho direito que te faz pecar. Arranca-o. É a pornografia onde pecas. É no teu quarto. Tira o computador do quarto. Não leves o smartphone para o quarto. São as séries de televisão. Cancela a subscrição. São as telenovelas. Desliga a televisão. São as redes sociais. Manda o telemóvel lá para o poço. São os ambientes onde circulas, os amigos que te rodeiam, as companhias que tens. O que é que te está a levar ao pecado? Lida com isso. Faz como Jó, que diz assim: fiz uma aliança com os meus olhos. Como olharia eu para uma donzela? Faz uma aliança com os teus olhos, com a tua mão, para não ver, para não tocar, para não ir. Age decididamente, mesmo que seja doloroso para ti. O que Jesus descreve é o que Paulo diz de mortificar as obras da carne. É fazer morrer. E, irmãos, isso causará dor, causará lágrimas, causará sangue. Parecerá insuportável abandonar aquele pecado. Mas esta decisão drástica é que mostra o perigo radical. Porque nos leva para um lugar de morte. Então nós temos que ser radicais. Eu não sei se todos aqui já viram um filme, 127 horas. Um filme que retrata a história verídica de um aventureiro que cai num penhasco, numa fenda entre as rochas e fica com o seu braço preso entre uma parte do penhasco e uma rocha. E ele fica lá 127 horas. E ele tem uma opção. Ou ele morre ali, ou ele corta o braço e foge, e sai. E o filme todo é entre esses dois momentos, entre a queda e a sua fuga. Mas ele teve que cortar, senão morreria ali. Tu tens que cortar aquilo que te está a levar ao inferno. Esta decisão tem que ser drástica, porque o perigo é real. Não há negociação entre céu e inferno, não são negociáveis. Não são negociáveis. Também prepara-te nessa luta para a chantagem que virá do pecado e do diabo. Quando nós estamos presos em pecados graves, neste caso, no caso da impureza sexual, mas não só, nós somos presas fáceis de Satanás. Começa a falar aos nossos ouvidos: vais perder tudo. Olha aquilo que conseguiste até agora. Vais perder, estás disposto a perder tudo isso? Olha, já viste quanto te vai custar restauração na igreja, a disciplina, todo esse processo? Já viste quanto é que isso vai custar? E a vergonha que vais sentir?
E todo o processo, vais deixar de te divertir? Vais deixar de ter este pequeno prazer da vida? E o pecado e o diabo prendem-nos, porque queremos continuar a ter aquele pequeno prazer a todo custo. Mas Jesus diz: arranca, corta essa mão, arranca esse olho, tira a tua mão e salva a tua vida. Talvez estejas a lidar com algo terrível. Talvez tenhas medo das consequências da confissão, do corte. Mas este é o caminho da vida e o afastamento das veredas que te vão levar à morte. Não brinques com o pecado. Não brinques com o pecado. Ser radical. Lutero dizia uma frase que todos se calhar já conhecemos: eu não posso impedir um pássaro de sobrevoar a minha cabeça. Não posso. Os pensamentos vêm, as tentações vêm, mas posso impedi-lo de fazer ninho nos meus cabelos. Não dês guarida ao pecado. Não dês guarida ao pecado. Se estás preso no pecado, Jesus pode trazer restauração à tua vida. Confessa o teu pecado e deixa-o. E haverá perdão e restauração para ti. Não te deixes vencer pelo pecado. Não cedas à chantagem. Mas confessa a Cristo esse pecado e receberás perdão e restauração. Ser radical. Ser radical. O que é que te está a fazer pecar? O que é que te está a tornar impuro neste momento? Corta isso. E nota, se tu, neste momento, não consegues identificar nenhuma luta, nenhum pecado, revê a tua salvação. Revê se realmente és salvo. Porque aquele Filho de Deus, ou suposto Filho de Deus, que não vê lutas para travar, não vê pecados para combater, talvez não seja um Filho de Deus. Considere isto. Não caminhes para o inferno a pensar que és um crente no Senhor. Não caminhes para o inferno a pensar que és um crente no Senhor. Então Jesus continua, versos 31 a 32. E diz: também foi dito: aquele que repudiar a sua mulher, dê-lhe carta de divórcio. Eu, porém, vos digo: qualquer que repudiar a sua mulher, exceto em caso de relações sexuais ilícitas, a expõe a tornar-se adúltera, e aquele que casar com a repudiada comete adultério. O Senhor Jesus está a continuar o assunto do adultério. E o ponto principal aqui não é sobre um discurso sobre o divórcio. Isso será falado no capítulo 19 de Mateus. Mas Jesus fala aqui do divórcio em ligação com o ponto anterior. Também há adultério no processo de divórcio. Na maneira como o divórcio é realizado. A lei do Antigo Testamento, lá em Deuteronômio capítulo 24, verso 1 a 4, fala, ou diz, de uma maneira muito resumida, que se um homem quiser mandar a sua mulher embora, deve passar-lhe um documento, uma carta, para ela estar legalmente separada e poder-se casar novamente. A questão é, e mais do que isso, o homem que manda a mulher embora não poderia, imaginemos que aquela mulher casou-se, divorciou-se novamente, não poderia voltar a casar com ela. E isto era uma segurança para a mulher, porque a mulher precisava do homem como meio de sustento. Precisava de estar casada, para não se entregar à prostituição, para não se entregar a coisas piores, para ter alguma coisa que comer. Então, mas o que esta dupla restrição fazia de tem que passar um documento e não te podes voltar a casar com ela, fazia com que o homem refriasse aquele impulso de queimaste o arroz, vai-te embora. Fazia com que o homem refriasse e pensasse duas vezes antes de se querer divorciar.
Mas esta lei não era permitir no sentido de qualquer um se pode divorciar, porque esta não é a vontade de Deus. Mas o que os escribas e os fariseus fizeram foi dizer, uma vez que há essa possibilidade de nos divorciarmos, então vamos só tratar das coisas da maneira legal. Posso divorciar-me, só tenho que estar atento e dar-lhe o documento. Ou seja, tratar da papelada. Vamos tratar da papelada e está tudo bem. E aquela mulher ficava livre para casar novamente, porque tinha que ter o seu sustento. Mas Jesus vem bater de frente com esta leviandade com que era tratado o casamento e o divórcio. Casamento, irmãos, é uma aliança feita diante dos homens, mas acima de tudo, diante de Deus. E o que Jesus diz é, se alguém manda a sua esposa embora, ainda que com carta de divórcio, ainda que com aquele documento, e mandar embora, e não ser por causa de relações sexuais ilícitas, o termo porneia significa fornicação, adultério ou qualquer tipo de imoralidade sexual, se não for por esta razão e mandar a mulher embora, e se aquela mulher que foi mandada embora, apesar de estar com carta de divórcio, se aquela mulher que foi mandada embora não for por esta razão, quando ela contrair um novo matrimónio, ela e aquele que se casa com ela são adultos. Adultos. O casamento até pode ter sido desfeito diante dos homens, mas não foi desfeito diante de Deus. Só no caso da imoralidade sexual é que a vítima, aquele que sofreu a traição, não é obrigatório, mas pode divorciar-se sem esse problema. Sem o problema de cometer o terno, porque o outro já cometeu, não é? O outro já invalidou a aliança. Mas quando uma das partes se quer divorciar do outro e não foi por essa razão, quando aquele outro arranjar um companheiro, uma esposa, um marido, ele entra em adultério para com o primeiro. Paulo dá-nos uma segunda possibilidade no capítulo 7, que é o abandono. Quando uma das partes abandona o lar, sai do lar, não quer mais aquele casamento. A outra não fica obrigada a segurar alguém que não quer estar lá. E aí, essa parte que foi abandonada, há a possibilidade de resolver novamente a sua vida. Mas é estes dois casos, irmãos. Eu sei que há muitas nuances, há muitas outras situações, como eu disse, depois se quiserem tratar no fim, comigo em particular, podem fazê-lo. Mas o que é que Jesus nos está a mostrar? O que é que Jesus quer mostrar aos seus ouvintes e a nós hoje? Jesus está a demonstrar a hipocrisia dos fariseus e dos saduceus, dos escribas e dos doutores da lei, que contornavam o mandamento não adulterarás. Mas eles mesmos eram adúlteros de coração, porque Jesus diz, não é só ir para a cama. Quando vocês pensam e cobiçam, vocês são adúlteros. Quando vocês mandam as vossas mulheres embora, por qualquer razão, vocês são adúlteros. E fazem com que a vossa mulher seja adúltera. Então não adulterarás, que é aquilo que Jesus está a tratar aqui neste bloco. Pode ser resumido assim: não adulterarás requer uma busca por santidade no nosso coração. Requer cuidado com o que vemos, com o que fazemos e as influências que recebemos. Requer um compromisso com a santidade e um corte radical com qualquer coisa que comprometa esta santidade. Requer um compromisso verdadeiro no casamento, de lutar por aquela aliança que foi feita diante de Deus, de amar, de cuidar, de proteger. Quando? Na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, na riqueza e na pobreza, é estar junto até que a morte nos separe. Não adulterar envolve tudo isto, este compromisso real
de estar com aquela pessoa. Eu sei que há situações limite. Eu sei disso. Mas essas situações limite não são o todo. Não são todas as situações. A maior parte não é situações limite. O que fazer quando o pecado me aprisiona? Quando as amarras da imoralidade me prendem com a força do inferno? Clama por aquele que tem poder. Clama a Cristo que te ajuda a arrancar esse olho que te serve de armadilha. Esse olho com que tu cobiças a mulher do outro. Com que tu cobiças o marido da outra. Pede a Cristo que te ajude a arrancar esse olho, a cortar essa mão. Clama a Cristo que tem poder para te libertar desta prisão do teu pecado. Talvez possas estar a passar por algum momento mau no teu casamento. Podes estar a pensar que talvez o divórcio seja a solução. Clama para que Cristo salve as feridas do teu casamento. Clama para que Ele venha intervir. Cristo tem poder para restaurar vasos quebrados. Clama. Também pensar que uma vida de santidade, uma justiça que ultrapassa em muito aquela justiça rasa dos religiosos, requer um compromisso com a pureza sexual do próprio e um compromisso em ver o casamento como uma aliança a ser mantida. Busca pela fidelidade para com a tua esposa, para com o teu marido, não alimentando a lascívia no teu coração, na tua mente, poluindo os teus olhos com aquilo que tu andas a ver. Santidade requer um compromisso com a pureza sexual. Esta é a justiça do reino. Esta é a justiça do cidadão do reino. Mas se tens caído, se o pecado te tem enredado, das mais diversas formas, lá no trabalho, com algum colega, alguma colega, algum colega na escola, lá em casa, naquilo que tu andas a consumir que ninguém sabe, no teu tipo de conversa que não é saudável, não é cristã. Se o pecado te anda a enredar de alguma maneira, eu quero dizer-te que em Cristo há restauração para ti. Ele viveu a vida que tu não consegues viver. Ele viveu a vida perfeita e cumpriu a lei. Ele é o substituto perfeito para chegares a Deus. Então, se tu reconheces essa luta, se tu reconheces a tua falência moral na área da sexualidade ou em qualquer outra, eu quero dizer-te, vem a Cristo, descansa em Cristo, que é poderoso para te salvar, para te trazer perdão e, porventura, renovar o teu coração, caso ainda não sejas um cidadão do reino. Cristo tem poder para mudar o teu coração. Cristo tem poder para mudar as tuas afeições. O prazer que o pecado te dá, o prazer que a imoralidade te dá, o prazer das coisas que tu vês e ouves e falas e fazes, pode ser transformado por Cristo, para que seja uma afeição por Deus, por Cristo, e não pelo pecado. Então não desesperes. Hoje, confessa o teu pecado, arranca o teu olho, corta a tua mão, figuradamente. Mas dá um fim a esse pecado. Dá um fim a esse pecado. E volta-te para Cristo. Amém.